Isso não adianta. Pensa nisso. Essas coisas tudo a gente tem que estudar então com a pessoa. Penso que uma das coisas mais sérias é difícil no silêncio cosmoético é quando a pessoa aprende a ignorar os instintos da autodefesa. O que você pensa dessa questão? Estou certo? Sim. Quando ela já tem uma autoconfiança e autossuficiência muito forte, ela então aumenta a autodefesa dela e ela não se incomoda com nada. Ela já tem confiança de fazer aquilo que ela faz. Agora, eu quero só lembrar você, uma pessoa dessa, ela pode ter muita autoconfiança nela, mas ela não pode, por causa dessa autoconfiança, transpor o limite dos direitos das outras pessoas. De modo que isso aí a gente também tem que ver. Tem que ter uma educação muito séria de saber a hora de parar. Porque a gente não pode mostrar todo o poderio que a gente tem, ou a força, ou a energia, mesmo a energia cosmoética, para todo mundo. Isso depende do que é. Porque senão a energia, em vez de ajudar, ela vai piorar. Tem que ir com calma com isso. Está claro isso aí? Professor Valdo, aqui no C. C. Aqui. Na frase enfática, eu queria entender melhor se realmente aquela última palavra seria interlocutores, se nesse caso... Sim, eu estou falando aqui do povo que tem muita conversação. Eu e vocês, por exemplo, interlocutor, você é interlocutora minha. Mas mesmo no caso do silêncio, por exemplo, essa palavra está se referindo às outras pessoas. Sim. E não à pessoa que está... Não, a pessoa que está é que tem que fazer isso. Vamos entender. O silêncio cosmoetificador traz ampla harmonia e pacificação interior à consciência lúcida, criando em geral interrogações técnicas nos micro-universos conscienciais dos interlocutores. Então a pessoa ficou calada, ela está dando uma lição para os outros, não, ela calou. Por quê? Tem sua razão. São os interlocutores, são os outros. É a assembleia, são os ouvintes, são os rádio-ouvintes, são os telespectadores. Entende? Eu aqui, por exemplo, não dá para estar falando muito silêncio. Eu tenho que falar, não, isso eu não sei. Não, daqui eu paro. Isso eu não posso falar mais. Ou senão eu falo por linhas travessas, como eu falei aqui, nas entrelinhas aí, para alguns entenderem, né? No caso da pessoa que faz o silêncio, não dá para dizer que ela tem uma interlocução. Ela tem uma intercomunicação a partir da mensagem ela tem que ela... interlocução. O silêncio é uma interlocução. Ela tem, sim. Silêncio é a linguagem. Escuta, na linguagem gráfica existe uma palavra de silêncio. Como é que chama? Quem é que quer falar? O Alexandre, qual que é? Reticência. A hora que você colocou reticência é o silêncio. Começou o silêncio. Bom. É que existe a comunicação, sim. A minha dúvida foi em relação à locução. Pois é, mas o problema é a locução, a interlocução. O silêncio é uma locução. Você fala por ele. Pensa nisso, você vai ver. Agora, isso tudo que eu quero é que vocês tenham uma cosmovisão, para não ficar preso a um processo acanhado, factual, pequenininho. Pensar grande. Agora, o problema da interlocução é básico em matéria de silêncio. Quando a gente fala em silêncio ou palavra, tem que falar em interlocução. Tem que falar em coloquialismo. Tem que falar em conversação. É o colóquio, não tem saída. É o processo. E outra coisa, quase sempre tem isso aqui, ó, um auditório. Tem aí a plateia. Tem os telespectadores, tem os ouvintes. Eu aqui tenho o teleouvinte, tenho o telespectador. Vocês já pensaram que o teletertuliano, ele é telespectador, é teleouvinte e ele é participante? São três coisas que eu tenho. Nós aqui estamos no top em matéria de contato, de comunicação. As três coisas tem. Quer dizer, nós aqui temos uma assembleia comparticipativa, ou seja, com participação. Agora, o telespectador, qualquer coisa ele manda para cá, ó, as perguntas dele.
Agora, veja, ele vê o vídeo, então a imagem. Ele escuta o que a gente está falando, ele é ouvinte. E ele participa, ele é participante. O negócio nosso aqui está até muito sofisticado. Agora, veja, isso é que faltou, né, para o convento. Não é isso? Mas quem é que vai falar? Desse lado de cá não tem ninguém para falar, porque hoje tem mais gente, agora já estou virando assim para saber se o lado D tem alguma coisa. Lado D, dead? Não. Dead? Ou dormidor? Eu não sei. Mas pode falar. Sim, professor. Nós teríamos aí na fatologia, na página 8, na sexta linha, você poderia ampliar, por favor, o silêncio dos intelectuais? Aonde que está isso aí? Deixa na eu ver. sexta linha. O silêncio, o que tem dos intelectuais? O silêncio dos intelectuais, houve até aqui no Brasil, Luiz, você não está sabendo. Na época que houve uma besteirada aqui no Brasil de política, chamado mensalão, você já ouviu falar nisso? O mensalão era o roubo que os políticos faziam para dominar outros políticos entre eles. Então, todo mês davam uma contribuição para aqueles políticos, mas dezenas deles. Agora, isso foi do PT, o Partido dos Trabalhadores do Brasil. Agora, tinha uma série de personalidades, tudo do PT. Na hora que começou a sair essa sujeira toda, todos eles taparam a boca. Aquele povo que estava falando, inclusive psicólogos, filósofa. Tem uma dessas filósofas, então ficou até mal vista. Saiu tudo. E depois saiu o silêncio dos intelectuais, porque isso já tem até uns livros sobre esse tema, o silêncio dos intelectuais. Agora, então, veja, é a hora que eles deviam se pronunciar, eles ficam calados. Você está entendendo como é que é? Agora, isso não tem nada a ver com a ditadura, porque lá na Argentina teve o silêncio dos intelectuais devido à ditadura. Mas não é porque todo mundo tinha medo. Eu lembro daquilo, eu ia lá e ficava calado. Nos cursos que eu dava publicamente, inclusive lá, quando eu aparecia lá naquela rádio dos políticos, que teve uma manhã que eu falei lá 5 horas junto com ele na rádio, eu não falava nada das coisas bravas. Por quê? Estavam matando gente. Boca de siri. Eu sei, tem hora que você não pode. Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Agora, a Argentina, eu lembro quando eles queimavam igreja. Eu vi uma série de coisas na Argentina. Você sabe, eu ia demais lá. Você me conhece há quantos anos lá? Eu ia muito, eu acompanhei muitas dessas, as várias crises bravas do processo argentino, desde a época do Perón. Então a gente tem uma ideia dessa situação. Agora lá é brabo, porque eu vi certas coisas lá, sério, eu não cheguei a ver, mas amigos meus viram e a gente sabia que era assim. Na Argentina é o seguinte, teve uma época que o cara, por exemplo, tentava roubar um carro. Chegava a polícia e não perguntava nada não. Matava o cara na hora, atirava sem parar, não queria nem saber. Agora isso era comum. Muitos anos isso aconteceu na Argentina. Agora, alguma coisa disso eu vi de perto. Eu sei que o negócio era bravo. Então, veja, isso é outra coisa. Agora, lá todo mundo ficou calado, porque viram o processo da ditadura, viram que estavam matando muita gente, uma porção de coisa assim, todo mundo caladinho. Mas também é só general que estava mandando em todo mundo, foi igual aquilo que aconteceu no Brasil. E outra coisa, teve tortura. Você sabe, tem filmes sobre isso hoje, né? Inclusive eles mostram um dos lugares da tortura, que era uma espécie de uma fazenda. Eu cheguei a ver um dos filmes sobre isso, da época lá. Agora, professor, este silêncio aqui que você bota dos intelectuais no Brasil, tem que ver com as ditaduras? Não. Tem que ver com a disfarçatez de certos políticos, que na hora que não interessa, eles entram na muda, ficam calados, vão embora. No Rias, a gente falava que a pessoa ia para Petrópolis. Entende? Ela entrou na muda. Na muda é quando o passarinho perde as penas, então ele fica calado, ele não canta. Professor, em que ano foi isso? Então, a pessoa geralmente lá no Rio não cantava, porque ia para Petrópolis. Ia cantar outras mulheres, e a mulher ficava no Rio. Você está entendendo? Essa que era a conversa do socialite que havia lá. Ele entrou na muda. Então, entende? Quando na muda, o passarinho não canta.
Então ele ia para Petrópolis, mas ninguém também sabia o que acontecia, às vezes era até pior. Na época do Ibrahim Suede, isso era muito comum no Rio de Janeiro. ¿Eso en qué año fue, profesor? Hein? ¿En qué años aconteció esto? ¿En qué década? Agora faz mais ou menos, quantos anos o Mensalão? 3 anos. 3 anos. Olha, o Mensalão está em andamento. O julgamento está aí para sair, com opção de coisa, mas veja. Agora veja, eles acharam que o presidente da República está no meio disso, o presidente Lula. ¿En Mercosur aconteció eso? Ele que fundou o partido é dele. E foi o partido que fez isso. Agora, eles conseguiram julgar em cima dos outros, esparramaram aquilo para os outros partidos.